Enquanto, ó Salvador, teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará atendendo a oração que aceitar. Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Estamos para começar a nossa escola. Seja bem-vindo todos vocês que já estão comigo. Estamos ainda organizando o nosso aparelho. Amém, queridos, para a nossa escola. O pastor Werd já está aí. Bem-vindo. Deus abençoe. E aqui estamos para o início da nossa escola. Hoje o nosso tema está tratando exatamente, não é, sobre retroceder e ser destruído, ou crer e ser salvo. Glorificado seja o nome do Senhor. Aí está o nosso pastor Wesley. Bendito seja o nome do Senhor. Nós já vamos orar para iniciar a nossa escola. Amém? Deus abençoe a todos. Oremos. Pai Celeste, muito obrigado pela noite de paz que nos concedeste, Senhor. Agora estamos iniciando essa escola. Que o Senhor nos abençoe nessa transmissão, Pai. Abençoe aqueles que estão nos assistindo nos seus lares, aqueles que vão nos assistir depois, através dos grupos de
peço, Senhor, que nos ajude, nos abençoe, que possamos ter uma escola na Tua presença, Pai, e que o Senhor nos abençoe grandemente, Pai. Entrego nas Tuas mãos aqueles que já estão comigo nesta aula, abençoa, capacita-me também nessa ministração, Pai, que o Teu Santo Espírito, que é o nosso ajudador, aquele que nos capacita, que nos usa para a Tua glória, Pai, abençoa todos nós e dá-me esta graça. Abençoa também o nosso caderno de oração com todos os pedidos que ali estão. Se conosco, Pai, prepara-nos para estar na Tua casa às 9 horas, com o culto de Santa Ceia. A maioria das nossas igrejas do ministério estarão reunidos para Te louvar, para Te adorar. Dirige todos os trabalhos, Pai. Fica conosco. Abençoe também a Tua igreja, que tem a missão de ser o sal e a luz da terra. Pai, que seja um primeiro domingo do mês de maio, muito abençoado pela Tua mão, pela Tua presença, Pai. Eu oro entregando todos nas Tuas mãos e já Te agradeço, Paizinho, em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém, pastor. Nosso companheiro, pastor Wellington, está aí comigo. Júnior Domingo de França, bem-vindo, querido. Deus abençoe. E nós já vamos abrir o nosso trabalho com o nosso louvor costumeiro, né? Que é o 545 do nosso cantor cristão. 545 é o que abre essa escola e nós estaremos agora adorando o Senhor com esse louvor. Amém? Abra o seu cantor aí e vamos adorar o Senhor com o 545, que é o hino de abertura desse trabalho. Amém? 545 do cantor cristão, e nós já estaremos adorando o Senhor com este louvor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus e glória a Jesus. Amém? Boas novas ouvimos de Cristo e favores reais alcançar. Oh, vem, 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 se vem na escola comigo, ouvir boas novas dos céus, boas coisas ali aprendemos na bendita palavra de Deus. Vamos, jovens alunos à escola, pois queremos louvar ao Senhor, seus conselhos ouvir com respeito, que se ensinam ali com amor. Oh, vem, 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 se vem na escola comigo, ouvir boas novas dos céus, boas coisas ali aprendemos na bendita palavra de Deus. Ó Jesus, ser presente na escola, inspirando o santo poder, e que sempre no estudo aqui feito, muito fruto possamos colher. Oh, vem, 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 se vem na escola comigo, ouvir boas novas dos céus, boas coisas ali aprendemos da bendita palavra de Deus. Amém, amados? Então, a nossa aula de hoje, nós estamos adorando o Senhor, não é? Com este assunto tão importante, como sempre falamos, né? Esses assuntos do livro de Hebreus, eles tinham por objetivo
trazer a memória dos cristãos que estavam abandonando, não é, a casa de Deus e voltando ao judaísmo. Só que não havia outro meio deles se salvarem a não ser através de Jesus. A lei de Moisés, obviamente que ela teve o seu tempo, não é? A sua missão, mas, como está lá em João, Evangelho de João 17, a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Amém, querido? Mas vamos lá. É o capítulo 10, não é? E este capítulo, ele vai exatamente tratar deste assunto. E o nosso tema é esse, né? Sacrifício de Cristo na consciência dos crentes capacita-os a se aproximarem de Deus com confiança. Não precisamos de ninguém nos intermediar. Nós vamos à presença do Senhor em nome de Jesus e temos acesso a Deus e alcançamos suas respostas. E aí a palavra é essa: retroceder e ser destruído ou crer e ser salvo. Não havia assim muitas escolhas, não. É isso. Mas vamos ler o capítulo 10, que é o capítulo que vai nos dar base para o estudo de hoje, e eu começo. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. De outra maneira, teria deixado de se oferecer, porque purificados uma vez, os ministrantes nunca mais teriam consciência de pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue de touros ou dos bodes tire os pecados. Pelo que, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse: eis aqui, venho. No princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz: sacrifício e oferta e holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram os quais se oferecem segundo a lei. Então disse: eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feito uma vez. E assim, todo sacerdote aparece cada dia ministrando, oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar os pecados. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está sentado para sempre à destra de Deus. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo dos seus pés. Porque como uma só oblação, aperfeiçoa para sempre os que são santificados. Também o Espírito Santo nos testifica, porque depois de ter havido dito: este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos. E acrescenta: e jamais me lembrarei dos seus pecados e de sua iniquidade. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. Tendo, pois, irmãos, agora vem o que aconteceu com o sacrifício de Jesus, é o verso 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança,
porque fiel é o que prometeu. E consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos à caridade e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vede que se vai aproximando aquele dia. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo, cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça? Porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, e eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de serdes iluminados, suportastes grande combate e de aflições. Em partes, fostes feitos espetáculo com vitupérios e tribulações, e em parte fostes participante com os que assim foram tratados. Porque também vos compadecestes do que estavam nas prisões, e com gozo permitistes a expoliação dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo que há de vir virá, e não tardará, mas o justo viverá da fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Amém, queridos? Então está aí uma colocação feita pelo escritor aos Hebreus, mostrando a posição daqueles que abraçaram a fé em Jesus. E isso nós estamos falando sobre a religião judaizante, que era exatamente aquela religião que dominava nos dias de Jesus, não é? Então Jesus veio, cumpriu toda a lei, não é? Ninguém cumpriu a lei. Eles criaram 613 princípios, 248 era positivo, faça, e 365 é não faça. Mas quando Tiago, meio-irmão do Senhor, presidia a igreja de Jerusalém, ele disse: não vamos colocar sobre a serviço do gentio coisa que nem nós, nem nossos pais pudemos cumprir. Ele reconhecia e declarava que de verdade eles não cumpriram todas aquelas leis que eles mesmos estabeleceram, não é? Mas as leis também porque junto com a lei de Moisés havia aquele não toque, não faça. E assim acontece hoje em dia também. Às vezes há tantas exigências, não é, que nada tem a ver com o propósito de Deus, que é resgatar a criatura para voltar para Ele. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido e nos deu do seu Espírito, que é exatamente essa convicção de que temos acesso a Deus. Amém, queridos? Nós vamos lá. O pecado, sem dúvida, é o maior problema da humanidade. Não tem jeito, não é? Porque se pecarmos, nós pecamos por pensamentos, palavras e obras. Agora vamos analisar. Não importa que tipo de religião uma pessoa professe, se essa religião não pode lidar com o pecado, ela não tem valor. Por natureza, cada pessoa é um pecador. E por escolha, ela prova que sua natureza é pecadora. Nascemos, como disse Davi, em pecado e iniquidade eu
fui formado e eu nasci. Em Hebreus 10, o autor começa ensinando sobre os sacrifícios anuais e como estes simbolizavam uma recordação anual dos pecados. Essa foi a causa principal de Jesus ter vindo ao mundo. Hebreus 10 continua a exploração do sacrifício superior de Cristo e as implicações da nova aliança. O capítulo enfatiza a finalidade e a suficiência do sacrifício de Jesus em contraste com a natureza temporária dos sacrifícios da antiga aliança. Também chama os crentes a perseverar na fé, aleluia, né? E na confiança, destacando a importância de se aproximar de Deus por meio de Cristo. O capítulo começa afirmando que os sacrifícios da lei eram uma sombra das coisas boas que viria e não a realidade última, não é? O autor explica que a repetição de sacrifícios era uma lembrança dos pecados e não meio verdadeiro de perdão. Ainda contrasta a ineficácia dos sacrifícios da antiga aliança com a finalidade e eficácia do sacrifício de Cristo. Ele destaca que Jesus se ofereceu uma vez por toda, proporcionando redenção eterna e aperfeiçoando aqueles que são santificados por meio dele. Nós vamos aproveitar aqui o texto baseado na Bíblia de Estudo de Genebra, que um colega, pastor Daniel Deusdati, faz, e trazer um pouco dessas experiências para o nosso coração. Então vamos lá. O sacrifício de Cristo foi de uma vez por todo, de uma vez para todo sempre. Foi um só. Ele fez e apagou e cumpriu aquilo que Deus exigia, né? Nos próximos 18 versículos, veremos que o sacrifício de Cristo foi feito de uma vez para sempre. O autor vamos lá. O autor elaborou a respeito da grande importância do sacrifício final de Cristo pelos pecados do povo de Deus. Ele começa dizendo que a lei traz somente uma sombra dos bens vindouros e não a sua realidade. Os bens eram as perspectivas com respeito à lei, a qual os pronunciava, os prenunciava. Com a primeira vinda de Cristo, eles se tornaram parcialmente presentes e serão completamente cumpridos no seu retorno. Seria por isso que ela nunca conseguiria aperfeiçoar ou tornar perfeitos os adoradores. Os adoradores não poderiam ser purificados de uma vez por toda, é o verso 2, né? A lei não poderia eliminar seus pecados, nem conceder a eles permanente acesso à presença de Deus. A consequência é que deveriam ser repetidos ano a ano para trazer a recordação de pecados. Os sacrifícios do Antigo Testamento era um anúncio público diante de Deus e da humanidade de que as pessoas ainda eram pecadoras. Na Nova Aliança, Deus diz que dos seus pecados jamais me lembrarei, está lá no verso 17 do capítulo 10. Esse esquecimento ocorre com respeito às pessoas quando elas recebem a fé salvadora em Cristo e ocorrerá com o povo de Deus como um todo quando Cristo retornar em glória. Agora imagine, não é, queridos? Porque hoje nós vivemos por fé, como diz o verso 38, não é? O meu justo viverá pela fé, mas se ele recuar, que era o que estava acontecendo com muitos, a minha alma não terá prazer nele. Então, é para nós estarmos sempre buscando a Deus. Nós não temos uma visão, por exemplo, tenho certeza que vocês gostariam, como os discípulos, né, de poder tomar um café da manhã com Jesus com vocês, como eles tomavam, né? Ter Jesus ao seu lado, como eles tinham, não é isso? Mas pela fé, quando entramos no culto para adorar, ou mesmo quando em nossa casa dobramos o joelho para falar com Deus, nós sentimos a presença de Deus nas nossas vidas, porque Ele está pertinho de nós. Por isso Ele nos deu do seu Espírito e mora em nós através do Espírito Santo. Então vamos lá.
A impropriedade dos sacrifícios do Antigo Testamento não era uma ideia nova, mas uma ideia que foi nitidamente expressa em várias passagens do Antigo Testamento. Né? A função e a intenção da lei foram frustradas pelo pecado do povo, porque muito do que foi dado, foi escrito, eles não cumpriam, não guardavam, porque as promessas de Deus, nós sempre pregamos e mostramos, ela é condicional à obediência, não é? Sempre repito o capítulo 28 do livro de Deuteronômio, onde o Senhor começa: se ouvirdes a minha voz e guardardes os meus mandamentos, benditos, aí mostra todas as bênçãos, bendito no entrar, bendito no sair, bendito tudo, bendito as bênçãos, está de acordo com a nossa obediência aos seus mandamentos. E no versículo 15, porém se não ouvirdes a minha voz, nem guardardes os meus mandamentos, maldito será. Então a maldição estaria sobre os desobedientes, e isso é uma coisa muito séria, não é? Então, como está lá no Salmo 46 a 8, é relatado o compromisso de Davi em obedecer à lei de Deus. Jesus cumpriu perfeitamente esse compromisso. Por essa razão, o autor de Hebreus entendeu que o Salmo era uma indicação do obediente auto-sacrifício de Cristo em substituição ao sistema sacrificial do Antigo Testamento. O texto em hebraico do Salmo 46, citado no verso 5, um corpo me formaste, traz e abriste os meus ouvidos, ou seja, fizeste-me pronto a obedecer. Não é? Então está aí, dá entendimento, e o Espírito Santo nos dá entendimento para entendermos a sua instrução e obedecermos a sua palavra. Na Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento de Hebreus, segue esse salmo, fala da prontidão da pessoa como um todo, o corpo, não somente de uma parte, os ouvidos. Assim, um corpo me formaste, refere-se à prontidão de Jesus para tornar-se humano e para sofrer a morte em nosso favor. Então, ele disse que ali estaria, no livro estava escrito a seu respeito de que ele estava vindo fazer a vontade de Deus. Provavelmente, essa é uma referência aos livros da lei que os reis de Israel tinham de manter para expressar sua submissão a Deus. Primeiro ele disse: sacrifícios, ofertas, holocaustos e oferta pelo pecado não quiseste, nem deles te agradaste, as quais eram feitas conforme a lei. Está lá o verso 8, né? Esses termos resumem todo o sistema sacrificial de Levítico. Em contraste com tudo isso, chamado o primeiro no verso 9, Cristo ofereceu outro sacrifício chamado o segundo no mesmo verso 9. Embora instituído por Deus na lei, o sistema levítico não era o modo desejado por Deus para eliminar o pecado do seu povo. Por isso é que ele acrescentou que ali estaria para fazer a sua vontade. Jesus teria de exercer a obediência por meio do sofrimento para realizar o supremo ato de obediência e expiar o pecado mediante a própria morte. Agora vamos analisar, remove o primeiro, ou seja, o sistema sacrificial levítico do Antigo Testamento. O propósito imutável de Deus, o qual Jesus Cristo, de maneira voluntária, executou, nos trouxe a salvação, é o verso 7 a 9. Por meio do cumprimento de sua vontade, temos sido santificados. O termo santificado significa separado ou consagrado. Aqui no verso 14, o ponto principal não é o processo de santificação que ocorre ao longo da vida, como está lá no 12:14, mas de uma vez por todas altera a nossa posição que ocorre quando nos unimos a Cristo pela fé. E desse modo somos separados da poluição do pecado e qualificados para adorar a Deus. É uma maravilha, né? A palavra vem, nós aceitamos Jesus,
e começamos a nos separar de tudo que antes nos dominava, não é verdade? Aí, Adelina Barbosa, minha querida, paz do Senhor, um abraço no nosso povo aí de Mogi Guaçu, Deus abençoe vocês. Então, através desse estado agora, não é? Porque você conheceu Jesus, começa a valorizar as coisas do Senhor, não é? E eu gosto muito de meditar naquele texto de Nicodemos, quando foi à noite ter com Jesus, elogiando Jesus, mestre, bem sabemos que és vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais se Deus não for com ele. Jesus viu a sinceridade de Nicodemos, mas Jesus então esclarece, olha, se você não nascer de novo, Nicodemos, você não vai ver o reino de Deus. Como é que nós vemos o reino de Deus? Como é que nós entendemos as coisas de Deus? Nós temos que nascer de novo. E Nicodemos então se confundiu e pergunta, mas Senhor, eu vou entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Aí Jesus vai explicar para ele no verso 5, primeiro o verso 3 do capítulo 3 de João, e no verso 5, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E quando ele fala água e Espírito, não é? Eu gosto muito desse versículo que Pedro escreve no capítulo 1, versículo 23, quando ele diz, sendo de novo gerados, não da semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus, viva, que permanece para sempre. Então, santificados, não é? Nascer da água, nascer do Espírito. A água é a palavra, e o Espírito é o Espírito Santo que trabalha na nossa vida e faz com que valorizemos as coisas de Deus. Aí sim, podemos entrar no reino de Deus. Amém? Então está aqui, ser purificado, santo e tornado perfeito são virtualmente sinônimos. Os sacrifícios diários, não menos que as ofertas do dia da expiação, anunciava pela sua repetição que eles não podiam erradicar a culpa pelo pecado. Um contraste adicional, está em pé versus assentar-se. É simbólico da diferença entre o sacerdócio levítico e o sacerdócio de Cristo. Em contraste com os sacerdotes levíticos, que permaneciam em pé por causa dos atos sacrificiais, que nunca eram completados, Jesus terminou o seu sacrifício e por essa razão assentou-se à destra de Deus, como profetizado no Salmo 110, 1. Repare no verso 12, que diz que quando este sacerdote perfeito acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Doravante, ele está esperando o tempo certo de Deus até que os seus inimigos sejam colocados como estrado dos seus pés, porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre o que estão sendo santificados. Então nós estamos no processo da santificação. Quando nós temos a pretensão ou o propósito, não é, de viajar para um país, nós precisamos primeiro conhecer o idioma dele, a cultura dele, porque nós vamos viver em um lugar diferente do lugar em que nascemos. Assim é nós que estamos sendo preparados para ir morar com o Senhor na glória. Estamos sendo santificados, libertos de todas aquelas mazelas, né, daquilo tudo que está impregnado, como está aqui no capítulo 2 do livro de Efésios, porque esse texto de Efésios 2, ele nos dá uma ideia quem éramos e quem somos em Cristo. Eu gosto de ler, diz assim, e vos vivificou, a palavra vivificou é deu vida, né? E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Agora o 3, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como os outros. Agora o 4, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas,
nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então, aí começamos um processo de santificação. E a santificação é um processo contínuo. Por isso é que nós não podemos deixar de estar na casa de Deus, buscando ouvir a palavra de Deus e deixando que a palavra de Deus entre na nossa vida e faça aquele trabalho de recuperação. Aí eu gosto muito do texto, primeiro de Malaquias 3:3. Ele se assentará como ourives e purificará os filhos de Levi como a prata, que vai ser purificada através de um processo de 999 graus Celsius, derretendo até o ferro. Então a prata começa a tirar todas as suas impurezas, não é? E alguém perguntou, porque o ourives, quando purifica a prata, ele fica sem quase até piscar, ali atento na prata. E aí alguém que foi assistir falou: por que o senhor tem que ficar atento na prata? Eu vejo que o senhor quase nem pisca. Ele falou: é que ela pode passar do ponto e se perde. E a pessoa perguntou: e como é que o senhor sabe que ela está no ponto? E a pessoa que era o ourive disse: é quando eu vejo a minha imagem nela. Então Deus está nos santificando, nós estamos sendo santificados pela palavra. Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Eu estou repetindo que isso tem muito a ver com a santificação, não é? Vivemos num mundo que jaz no maligno, como está em 1 João, no capítulo 5, versículo 19, não é? Sabemos que somos de Deus. Olha como é que o escritor começa: sabemos que somos de Deus, e o mundo inteiro jaz no maligno. E Satanás veio fazer o que, queridos? Roubar, matar e destruir. Mas como é que Jesus encerra esse versículo? Eu vim para que vocês tenham vida, e vida com abundância. Então está aí a santificação, que é exatamente aquela palavra que o Senhor disse para Nicodemos, né? Aquele que não for, que não nascer da água, que é nascer da palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso, na palavra. Querido, você tem que amar este livro, ler este livro, meditar neste livro e, sobretudo, praticar os seus ensinamentos. Que esse que é o processo de santificação. Todo mundo diz que eu vou morar no céu com Jesus, mas está se preparando? Não é? Então é como as 10 virgens: 5 tinham azeite de reserva e 5 estavam à vontade, não precisava se preocupar. Então precisamos de ter azeite de reserva para estar com as lâmpadas sempre acesas. Nos preparamos para a chegada do noivo, porque ele virá e vai arrebatar a sua igreja. Mas qual é o nome da igreja de Jesus? É restauração? Não, não é restauração. É Assembleia de Deus, é Batista, não é nenhuma denominação, mas em todas elas existem crentes sinceros que têm abraçado este livro, têm feito como salmista: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. E queridos, e o que é o pecado? O pecado é exatamente a desobediência às instruções do Senhor. Então precisamos saber disso. Doravante, ele está esperando o tempo certo de Deus, até que os seus inimigos sejam colocados como estrada dos seus pés. Por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre o que estão sendo santificados. Amém? Não há mais necessidade de sacrifícios. A lei foi cumprida em Cristo Jesus. Agora que disse, nos dá testemunho, é o próprio Espírito Santo. Como outros livros do Novo Testamento, Hebreus afirma que o Espírito é o autor principal das Escrituras. Citações como Jeremias 31 marcam o início, e o fim do importante argumento desenvolvido com base em Jeremias 31. As citações de Jeremias 31, 8 a 12, 10, 16, 17, demonstram que o sacrifício de uma vez por todas de Jesus resulta tanto em transformação interior dos crentes, que é a santificação, como em perdão dos pecados, que é a justificação. Às vezes as pessoas dizem: mas eu sou um salvo, porque Jesus me salvou. Jesus te salvou. Ele abriu a porta para você e deixou a sua palavra na nossa mão. Santifica-os na verdade. A tua palavra
É a verdade. Agora nós vamos atentar para esse título, chamado a perseverar na fé. Amém? Vamos lá. A responsabilidade de permanecer fiel até o fim é intensificada na nova aliança, até mesmo nos tempos mais difíceis. Olha só, hein? Dos versículos 10, 19 a 12, 29, veremos esse chamado a perseverar na fé. O autor voltou-se para o seu quinto interesse principal, exortar a ser fiel até o fim. Você tem que começar bem, continuar bem. É como se lêssemos 4,18 de Provérbio. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Você não pode ser hoje menos crente, menos dedicado à obra do que ontem, porque nossa vereda ela está sendo exatamente a vereda do justo. É a caminhada do justo, é a vida do justo. Ela tem que ir brilhando mais e mais. Nós não podemos ser um crente hoje pior do que ontem. Precisamos ser melhor, porque nós vamos nos aproximando de Deus, não é isso? Ouvindo a sua palavra e glorificando o seu nome. Eusira e Osias, a paz do Senhor, querido, daqui a pouco estamos juntos lá na casa de Deus. Então é isso, a vida do crente é contínua, nós temos que estar melhorando, não é? Hoje eu tenho que buscar mais o Senhor, minha vida deve estar mais próxima do Senhor hoje do que esteve ontem, né? Sua discussão se divide em 4 partes, né? Vamos lá, a responsabilidade maior da nova aliança está aqui, exemplo de fé, disciplina divina para o Filho de Deus e a Jerusalém celestial. Vamos lá. Elas formarão a seguinte divisão proposta. Vamos primeiro a aliança superior e a responsabilidade maior. Veremos agora a parte B, exemplos de vida de fé. A C, os verdadeiros filhos de Deus. E a D, que é a quarta, a Jerusalém celestial. Então nós estamos caminhando, né? Você não vai se santificar lá na eternidade, a sua santificação é aqui. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vamos lá. A aliança superior e a responsabilidade maior. A nova e superior aliança revela maior graça divina, mas também requer mais responsabilidades. Mais graça, mais responsabilidades, né? Vamos lá. Os versos 10, capítulo 10, 18 e 19, dizem que em função do que acabara o autor de Hebreus de explicar, deveríamos ter agora plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu, por meio do véu, isto é, do seu corpo. O autor inclui a si mesmo junto aos leitores. Veja o verso 22. Num apelo renovado pela confiança ou intrepidez para se aproximar de Deus, essa confiança não é baseada em qualquer mérito que possuímos, mas na pessoa e na obra do grande sacerdote, quer dizer, no sacerdote Cristo Jesus. Podemos também me cobrar, vocês podem nos cobrar, pois sei que quanto mais faço, mais preciso dedicar-me. No entanto, isso é a graça de Deus na minha e na sua vida. E não é crédito que acumulo por ter vantagens e cobrar evoluções diante de Deus. Acorda, querido. Eu vi uma vez o pastor pregando que ele tinha crédito lá no céu. Ninguém tem crédito, não, lá no céu. O que você faz e que deve fazer é nossa obrigação. Você é uma nova criatura, você tem o Espírito Santo de Deus. Deus colocou a sua palavra nas nossas mãos, não é? Para nós meditarmos, né? Quando nós temos essa preocupação de estar sempre nos alimentando da palavra de Deus, participando dos cultos, vivendo aquela presença gloriosa, nós vamos nos aproximando de Deus. E tudo que fizermos é pela graça de Deus. Ninguém é melhor, ninguém faz por mérito próprio, mas só pelo mérito de Cristo. Não somente Jesus está em nosso favor, mas também nós mesmos entramos no santuário celestial de Deus
mediante os méritos do sacrifício de Cristo. Nunca se glorie, você está sempre debaixo da misericórdia e graça de Deus. Essa frase, pelo novo e vivo caminho, pelo véu, isto é, pela sua carne, do verso 20, ou compara o corpo de Jesus ao véu, ou declara que o seu corpo é o caminho para atravessar ao véu, né? O paralelo figurativo e não deve ser forçado. Vamos lá. Se o corpo de Jesus foi identificado como o caminho pelo véu, a frase repete a ideia encontrada no verso 19. Agora nós temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus, é o verso 21. E por sua causa, e como explicado, devemos de nos aproximar dele em plena certeza de fé. O chamado para a fé é o que sugere o assunto do capítulo 11, que veremos na próxima aula. Que bênção de Deus agora, com o coração sincero e em plena certeza de fé, tendo o coração sido purificado e o corpo lavado com água pura, devemos de nos apegar com firmeza à esperança que professamos, pois quem nos prometeu é fiel. Glória a Deus, irmãos. A purificação interior da consciência, que torna a morte de Jesus superior aos sacrifícios da lei, é claramente simbolizada no batismo, não é? Como o sumo sacerdote lavava o seu corpo com água em preparação para entrar no Santo do Santo, a Êxodo 29:4, Levítico 16:4, do mesmo modo, os cristãos purificados por Cristo podem entrar agora como sacerdotes na presença de Deus. A minha leitura disso é que em Cristo, agora também, nós somos sacerdotes de Deus, e como eles e ele, devemos não mais oferecer sacrifícios, mas interceder a Deus em favor do seu povo. Assim, guardamos firme a confiança, né, a confissão da esperança. No capítulo 3, 1 a 14, outra passagem que menciona a casa de Deus, 3:5, né, há uma exortação semelhante que guardemos firme. É uma garantia semelhante de que Cristo é fiel. A confiança que desde o princípio tivemos, como a confissão da esperança, provavelmente se refere ao tempo do nosso batismo. Observe o termo água no verso 22 e a entrada na igreja. Deve de encorajar ao outro a prática de boas obras. Pode-se encontrar a expressão ao congregarmos na igreja do verso 25, né? Como faremos daqui a pouco, estaremos lá na nossa sede, e o nosso ministério, a maioria das igrejas, estão hoje em consagração, em jejum mesmo, não é? Só vamos quebrar o nosso jejum, obviamente, na ceia e depois que terminarmos esse trabalho, que é uma bênção, não é isso? Essa trindade parece ter desempenhado um papel proeminente no ensinamento da igreja primitiva. Lá em 1 Coríntios 13:3 diz: assim permanecem agora esses três, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. A partir do momento que os cristãos foram severamente perseguidos, eles podem ter sido tentados a abandonar suas reuniões normais. Por isso o autor os exorta a não deixarem de congregarem, principalmente por causa do dia da vinda do Senhor, ou seja, do dia do retorno de Jesus, para trazer salvação para aqueles que por ele esperam. Está em 9:28, 12, 26 e 27. Em função de tudo o que for exposto e que nos concede um tão grande privilégio de estarmos diante de Deus como sacerdotes, ele adverte os crentes para terem muito cuidado com o pecado. Porque o pecado nos separa de Deus. Está lá em Isaías, capítulo 59, versículo 2. O que faz separação entre vós e o vosso Deus? Os vossos pecados. Amém? Então precisamos de nos guardar, não é? Vamos lá. Os cristãos que dizem não ter pecado estão iludidos. O que está escrito assim mesmo, não é? Como está em 1 João 8, se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. E o verso 10, se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós.
Mas aqueles que pecam não devem se desesperar, porque a graça e o perdão são acessíveis, não esquecendo do pecado voluntário. Amém? Isso aí é muito interessante. No entanto, aqui o autor advertiu que toda a igreja a não se desviar do Evangelho, como está lá no capítulo 6, se nos desviarmos, se voltarmos para a velha vida, então perdemos as bênçãos e as promessas de Deus. Ele tinha em mente as formas graves do pecado, atos feitos deliberadamente ou atrevidamente, Números 15 e 30, bem como estilo de vida inflexivelmente pecaminosos, como opostos aos deslizes temporários na dúvida ou no pecado. Portanto, é o texto que diz, se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo de fogo intenso que consumirá os inimigos. Aqui, né? É o verso 26 e 27. Essa palavra deixa claro que o autor tinha mais do que a disciplina temporária em mente. Ele estava pensando no castigo eterno de Deus. Porque, querido, se você sabe que uma coisa é errada e você faz alegando a sua fraqueza, você está esquecendo. Deus nos deu do seu Espírito. Ele colocou a sua palavra na nossa mão. Ela é lâmpada, ela é luz. Ela também é a nossa força. É a espada de 2 gumes, que está no 4, versículo 12, que penetra. Ela trabalha em nós para nos ajudar e nos fortalece para nós permanecermos firmes. Amém? Nós todos sabemos quem rejeitava a lei de Moisés, aqueles que se desviaram de Deus para os ídolos, está lá em Deuteronômio 17, versos 2 a 7, morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. E agora, com mais severo castigo julgam vocês? Pergunta o escritor. Merece aquele que pisou os pés do Filho de Deus, que profanou o sangue da aliança pelo qual foi santificado e insultou o Espírito da graça. Nesses versos 29, se refere a calcar os pés do Filho de Deus, ou seja, tratar o sangue sacrificial como impuro e insultar o Espírito gracioso de Deus, indicando que o pecado que ele tinha em mente era ou acompanhava a rejeição do Evangelho. Já não resta sacrifício pelo pecado. Desde que Deus anulou o sistema levítico de sacrifício de animais, aqueles que abandonam sua confissão da verdade em Cristo não terão para onde se voltar para receber o perdão. Você sabe que a coisa é errada, então você precisa de tomar muito cuidado. Janice Santo, bem-vinda, querida, Deus abençoe. Deus abençoe. Francisco Miranda Dias, meu companheiro, pastor Francisco, Deus abençoe. Deus abençoe nossos irmãos aí da igreja de Itaguaí. Um abraço. Tive o privilégio de estar com vocês aí um bom tempo, né? Glória a Deus por isso. Sejam bem-vindos. Deus abençoe. Bom, esse argumento do verso 29, do menor a lei para o maior, o evangelho, veja bem, a lei era o menor, o evangelho é o maior, não é? Porque o Evangelho não só mostra o pecado, ele nos liberta do poder do pecado. Isso é uma glória muito grande, não é isso? Então está lá. Se a violação, a violação insolente da lei, dada por intermédio de Moisés, o servo, autorizava a punição pela morte, então o desprezo pelo Filho de Deus, pelo seu sangue sacrificial e pelo Espírito da graça, mediante o qual ele ofereceu a si mesmo, merece nada menos que fogo vingador prestes a consumir os adversários. Quando você despreza o Espírito, o sangue que foi purificado e volta para a velha vida, de onde poderá vir o teu socorro? Você acaba de assinar a tua sentença de morte. Compare com a descrição semelhante em 6:4-6. As 2 citações da canção de Moisés, no verso 30 de Deuteronômio 32, 35 a 36, a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e o Senhor julgará o seu povo, mostram que Deus está pronto para julgar
não é? Aqueles que estão na aliança com ele. Esse princípio do Antigo Testamento se aplica igualmente à nova aliança. Deus irá separar aqueles que são verdadeiramente seus dos apóstatas. Que a palavra apostatar quer dizer largar Cristo e achar um outro meio de chegar a Deus é impossível. Ele foi contundente quando lá em João 14 ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Os versos do capítulo 10, 32 a 39, ele faz um apelo para o passado e afirma que a recompensa não tarda. Como em 6, 9 a 12, aqui o autor equilibrou a sua severa advertência com um lembrete encorajador que os seus leitores originais tinham mostrado os frutos da graça, especialmente pela ajuda mútua diante do sofrimento anterior. Eles padeciam sofrimentos terríveis, que naquele tempo a perseguição, tinham seus bens espoliados, suas vidas ceifadas, porque para eles se firmar em Cristo não era fácil. Mas, queridos, que adianta uma vida efêmera e passageira como nós temos nesse mundo, e que às vezes nos dedicamos a ela e nos afastamos do Senhor. Mesmo como cristãos recentes, esses cristãos haviam sofrido perseguição e até foram expostos como um espetáculo, não é? A prisão e o confisco da propriedade, mas não o martírio, está lá no 12,4. Estavam entre as formas de perseguição que os leitores originais sofreram. Essas perseguições podem ter refletido as condições após o decreto de Cláudio, está lá a 49, né, depois de Cristo, que expulsou os judeus de Roma, está lá em Atos 18, 2. Ao invés de se esmorecerem, eles se compadeceram dos seus colegas que estavam presos e aceitaram alegremente o confisco dos seus bens. Um incentivo para que os leitores originais se lembrassem da solidariedade e da alegria que eles haviam compartilhado apesar da perseguição. Porque tinha aqueles que podiam ajudar e socorrer os que estavam perdendo tudo. E esses que faziam isso estavam naturalmente agradando a Deus, né? O patrimônio terrestre poderia estar sendo confiscado, mas o patrimônio superior e durável estava a eles garantido por toda a eternidade. Isso é que é importante, termos os olhos nas coisas de Deus, e às vezes com sacrifício, até perdas de coisas materiais, jamais deve nos esmorecer ou nos enfraquecer. Os nossos olhos têm que estar no nosso bem maior, que é a eternidade, como está aqui a cidade celestial e a nação de Deus, que permanecerão, porque eles não podem ser derrubados pelo trauma que irá abalar a presente ordem criada. Em comparação com essa eterna herança que é que nós temos, né? A propriedade perdida por causa de Deus não tem valor. Os bens que você perca aqui em relação à sua dedicação a Deus, queridos, não pode se comparar. Que vamos comparar com a glória que nos espera? Às vezes eu fico olhando as pessoas que estão apegadas às coisas materiais, fazem todo o esforço pelas coisas materiais, mas as nossas coisas materiais vão ficar tudo aqui. Como disse Jó, nada trouxemos, nada levamos a levar, não é? O Senhor deu, ele teve os seus bens espoliados, a sua família ele perdeu num dia só os 10 filhos, a sua saúde foi embora, mas uma coisa ele não perdeu, a fé no Criador. Ele pôde dizer, né, sei que o meu Redentor vive, que por fim se levantará sobre a terra. É isso aí. Podemos perder a saúde, podemos perder os bens, podemos perder tudo, mas não podemos perder a nossa fé. O meu justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não terá prazer nele. Então está aí. E você, leitor,
aceitaria alegremente o confisco dos seus bens por amor a Cristo? Aí é que está, não é? É preciso ter uma consciência profunda de que não somos os donos das coisas, mas que elas estão ou não em nosso poder por um tempo determinado, conforme o propósito de Deus. Amém, queridos? As leis de Deus estavam escritas no coração deles, né? De modo que eles tinham de seguir os passos de Jesus, que veio para fazer a vontade de Deus. Seria necessário perseverar, de modo que, quando tivermos feito a vontade de Deus, recebamos o que ele nos prometeu, o verso 36, e assim alcancemos a promessa. O autor fala que em breve aquele que deve vir, virá, é o verso 37. O autor referiu-se a Abacuque 2:34, do qual ele derivou princípios de uma vida fiel. Aquele que vem virá e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé, e se ele retroceder, não me agradarei dele. Não é? Porque muitos judeus estavam voltando para o antigo judaísmo, largando a glória de Cristo para abraçar a lei de Moisés. E muitos têm se preocupado com as coisas materiais, não é? Cedido à glória que Deus nos deu. Temos esse tesouro, temos essa glória em vaso de barro, porque a excelência é do Senhor, mas é uma glória muito grande. O capítulo 11, que é o que nós vamos estudar na próxima lição, indicará 3 características que surgiram na vida do povo de fé no Antigo Testamento, qualidades que devem aparecer na vida de todos os cristãos. E agora eu já vou para a conclusão. Vamos lá. Ela fixa o seu olhar naquele que deve vir, tendo esperança em seu futuro aparecimento. Não é? Receba a sentença da retidão de Deus, a sentença da retidão de Deus. Não retroceda em face ao sofrimento. Ele conclui essa parte dizendo que nós não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. A base desse encorajamento é como de 6, 9 a 10. Aqui o autor inclui a si mesmo a usar nós ao invés de vocês. Jesus está vindo como prometeu, e sabemos que será em breve por causa do Espírito Santo que nos testifica isso. Então o escritor de Hebreus adverte cada um para não retroceder. E se retroceder, então não está nele o seu prazer. Como devemos viver este momento de transição em que aguardamos a vinda do Senhor? Viver pela fé. Ou você é de um ou do outro. De qual você é? Dos que retrocedem e são destruídos, ou dos que creem e são salvos? Glória a Deus, não é, queridos? O sangue de Jesus que foi derramado, que nos purifica de todo o pecado e que nos ajuda, não é? Depois eu vou pedir ao pastor Hélio para colocar aquele louvor, não é? O poder do sangue, não é? De Jesus, sangue que nos fez filho seu, não é? Louvado seja o nome do Senhor. Nós já estamos encerrando este momento de adoração. Glória a Deus, irmãos. E a você que é membro da nossa sede, que congrega na sede, não esqueça, daqui a pouco estaremos juntos lá adorando o Senhor, amém? Estou terminando aqui e já vou para a sede, por isso que a nossa escola no primeiro domingo é de 7h30 a 8h30, e nós já estamos encerrando a nossa escola. Espero que você entendeu a importância de viver pela fé, de não retroceder. E não se esqueça, como é que você alimenta a sua fé? A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Não rejeite, não abandone. Sobretudo, este livro não está nas tuas mãos apenas como um livro para contar história. Ele tem história, mas é gerador de fé. E também um livro que, como uma bússola, mostra o caminho para a eternidade. Amém? Que Deus abençoe. E eu vou chamar agora o nosso louvor 137. Amém? Vamos ao 137
do nosso cantor cristão, e nesse louvor nós já estaremos caminhando já para o encerramento. Amém, queridos? 137 do cantor cristão, eu te convido para louvarmos juntos. Amém? Glória ao Senhor Jesus. Foi um prazer estarmos estudando essa palavra. Vamos agora ao louvor e eu já retorno. Enquanto Salvador teu livro ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver. Da mera letra lei a ti, Senhor, eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Amém, glória a Deus. Agora você que fez aniversário esta semana, parabéns, Deus te abençoe, né? E multiplique muito os seus dias, não é? A Mariana fez aniversário, nós estávamos comemorando ontem, não é? O Lia, que é meu bisneto do Reinaldo Copley, também está fazendo aniversário hoje, Deus abençoe. E você também, que como eles, fez nesta semana aniversário, parabéns. E eu quero citar com vocês o versículo do aniversariante, amém? Salmo 90, 12. Vamos recitar? Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Deus te abençoe, multiplique os seus anos e não se esqueça, na presença de Deus, amém? Vamos orar agora, Deus abençoe. Quero te convidar para o meio-dia, o clamor do meio-dia, não é? Nós estamos a partir das 9 horas lá na sede com o nosso trabalho. Que Deus te abençoe. Se quiser nos acompanhar, nós vamos tornar o público também. Que você seja abençoado, porque é dia de Santa Ceia, é dia de lembrarmos da morte do Senhor, desse sacrifício que de fato nos colocou diante de Deus. Chegou também Miriam Dias, a paz do Senhor, querida, Deus abençoe. Janice Santo da Costa estava aí conosco também, Deus abençoe todos vocês que já assistiram, que estão conosco, que depois vão estar assistindo através dos grupos também, Deus abençoe grandemente. Temos ao meio-dia o clamor do meio-dia, às 18 horas, nós temos o clamor das 18 horas, e hoje nós vamos estar à noite, que é o dia do fechamento do aniversário da nossa igreja do Jardim Mabel. Estaremos lá juntamente com o pastor José Pelimatécia, e o grupo que estará ali agradecendo a Deus pelo aniversário da nossa igreja do Jardim Mabel. Deus abençoe o nosso pastor José Pelimatécia, sua esposa, a irmã Laelma, este casal que tem se dedicado ali. Deus abençoe vocês grandemente. Então não esqueça, hein? Agora de manhã, 9 horas, nós estamos na Santa Ceia. E às 18 horas estaremos lá no Jardim Mabel, transmitindo aquele culto também. Se Deus quiser, estaremos juntos lá. E você é convidado também. Se não puder sair, né, e não puder assistir, tem também nosso trabalho com as nossas irmãs, o clamor das 18 horas. Um dia abençoado, não deixe de congregar, porque congregar é o corpo de Cristo adorando o Senhor. Amém? Deus abençoe. Oremos. Pai, obrigado por essa escola. Abençoe os teus filhos que estão comigo, que entrarão depois. Abençoe grandemente. Abençoe os aniversariantes, aqueles que completaram aniversário esta semana, Pai. Que as tuas mãos poderosas sobre eles nos abençoe grandemente. Prepara os nossos cultos, presenciais em todas as igrejas, Pai. Nos abençoe daqui a pouco ali na sede, como em todas as igrejas, ou quase todas do ministério, que estarão ministrando a Santa Ceia, um dia de consagração na tua presença. Abençoa, Pai. Se conosco, nos ajude nessa caminhada de fé. Porque como diz a tua palavra, o estudo de hoje, se o meu justo viverá pela fé. Ajuda-nos, Deus, a estarmos assim buscando essa força e guardando a nossa fé, para jamais
ó Senhor, desprezarmos e podermos dizer como o Paulo, no fim da sua vida, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Louvado seja o teu nome. Obrigado, Pai. Assim eu entrego em tuas mãos todas as tuas igrejas, os cultos presenciais. Se conosco agora na ceia, pela manhã, ali na sede, como nas demais igrejas do Ministério de São Miguel Paulista. Nós oramos agradecido em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja convosco, amados, e com todo o povo de Deus que está na terra. Amém e amém. Faça uma posição da cruz. Jesus tinha que morrer com os braços abertos, que sempre para dar, doar. Que esse gesto nunca se perca na sua vida. Chuva que cai e lava minha alma, uma chuva que vem da cruz de Jesus. Esse sangue que entra nas minhas veias e me faz conhecer quem é o meu Pai. Pelas suas feridas eu pude ser sarado. Este sangue tem poder. Deixe o medo de lado. Pelas suas feridas eu pude ser sarado. Este sangue tem poder. Deixe o medo de lado. Deixe o medo de lado. Alabaço, lelê. Chuva de sangue eu sinto aqui cair. Lava alma e cura o meu ser. Sangue de Deus que me fez filho seu. Meu DNA tem o código do Filho de Deus. Chuva de sangue eu sinto aqui cair. Lava minha alma e cura o meu ser. Sangue de Deus que me fez filho seu. Meu DNA tem o código do Filho de Deus. Chuva de sangue, chuva de sangue. Chuva de sangue eu sinto aqui cair. Lava minha alma
sinto aqui cair. Lava minha alma e cura o meu ser. Sangue de Deus que me fez filho seu. Meu DNA tem o código do Filho de Aleluia, aleluia. Alabastala. Chuva de sangue, eu sinto aqui cair. Lava minha alma, cura meu ser. Nas suas veias agora está rolando o sangue de Jesus, que perdoa os pecados, e você não deve levar mais culpa nenhuma, que cura as feridas, tanto as feridas externas como a pior, que é da alma. E esse sangue também tem proteção. Nós estamos debaixo de proteção. Não se sinta culpado, porque alguém já te pagou. Pagou por você a tua culpa. E esse sangue está caindo aqui nessa noite. Caiu há 2000 anos atrás, mas ele continua quente. Ouça para você. Chuva de sangue, eu sinto aqui cair. Lava minha alma e cura o meu ser. Sangue de Deus que me fez filho seu. Meu DNA tem o código do Filho de Deus. Aleluia, 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 aleluia. É maravilhoso servir Jesus. Sangue de Deus que me fez filho seu. Meu DNA tem o código do Filho de Deus. Chuva de sangue, eu